João Pedro sempre foi um homem de fé. Desde pequeno, aprendeu com sua mãe a importância de orar todas as noites e de jamais perder a esperança em Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Morando em uma pequena vila no interior, sua vida era simples, mas repleta de gratidão pelos pequenos milagres do cotidiano. No entanto, ele nunca imaginou que seria testemunha de algo que mudaria para sempre sua vida e a vida daqueles ao seu redor. A vila de Santo Antônio era conhecida por sua paz e tranquilidade. As pessoas viviam em harmonia com a natureza, dependentes da agricultura e da pesca no rio que cortava a região. A igreja local, com seu sino que soava todas as manhãs, era o coração da comunidade, e o padre Joaquim, um homem já idoso, era mais do que um líder espiritual. Ele era um guia para todos, ajudando tanto nas questões da fé quanto nas necessidades mais práticas. Certo dia, uma seca severa atingiu a vila. Durante meses, o céu, antes generoso, se recusava a derramar uma gota de água sobre as plantações. O rio, outrora caudaloso e cheio de vida, havia se reduzido a um fio de água lamacenta. A comunidade começou a se desesperar, temendo que logo não teriam nem o que comer, nem o que beber. As orações, que antes eram feitas com gratidão, agora eram clamores por socorro. Foi nesse cenário de aflição que João Pedro começou a sentir uma inquietação em seu coração. Ele sempre acreditou na providência divina, mas algo lhe dizia que sua fé seria testada de uma forma que ele nunca havia imaginado. E ele estava certo. Certa noite, após mais uma reunião de oração na igreja, João Pedro decidiu voltar para casa por um caminho diferente. Ao passar pela velha estrada que contornava o rio quase seco, sentiu uma presença estranha. Como se fosse observado. Parou por um instante e olhou ao redor. Mas não havia ninguém à vista. O vento soprava levemente, balançando as folhas secas das árvores, mas algo naquele silêncio lhe parecia quase sobrenatural. De repente, um brilho intenso surgiu do céu. João Pedro, atônito, viu uma luz descer suavemente até a superfície do rio. Ele piscou várias vezes, acreditando que seus olhos estavam lhe pregando uma peça, mas a luz continuava lá, cintilante e radiante. Lentamente, ele se aproximou. Seus passos hesitantes, o coração acelerado. Quando chegou à margem do rio, viu algo que jamais poderia ter imaginado. Uma figura de luz, aparentemente feminina, pairava sobre a água, com uma expressão serena e acolhedora. "Não tenha medo", disse a voz suave, ecoando dentro de sua mente. "Sou um mensageiro do Altíssimo." João Pedro caiu de joelhos, incapaz de conter as lágrimas. Sabia que estava diante de algo sagrado, algo além da compreensão humana. O anjo continuou a falar. "Eu venho trazer uma mensagem de esperança. O povo desta terra sofrerá por mais algum tempo, mas o socorro virá. Deus não abandona aqueles que mantêm a fé." Antes que João pudesse fazer qualquer pergunta, o anjo se dissipou no ar, deixando para trás apenas o silêncio da noite. Ele permaneceu ajoelhado por longos minutos, tentando assimilar o que tinha acabado de testemunhar. No dia seguinte, João Pedro foi à igreja e contou ao padre Joaquim sobre o que havia visto. O padre, embora um homem de fé, era também um cético quando se tratava de visões. Ele ouviu pacientemente o relato de João, mas ao final, balançou a cabeça com um leve sorriso. "João, você é um homem piedoso, mas às vezes, nosso desejo por um milagre pode nos pregar peças. A mente humana é poderosa e, em tempos de grande aflição, pode nos fazer ver coisas que não estão lá." Mas João Pedro sabia o que havia visto. Ele não estava louco, nem desesperado. Aquela experiência tinha sido real. A dúvida do padre o abalou, mas não destruiu sua fé. Ele continuou suas orações, confiando que em breve haveria um sinal ainda maior para toda a comunidade. A seca, entretanto, se agravava. As plantações já estavam quase completamente destruídas e o rio estava a ponto de secar por completo.
Muitos na vila começaram a abandonar suas casas, em busca de terras mais férteis. A igreja, antes repleta de fiéis, agora estava quase vazia, com apenas alguns fiéis, que ainda acreditavam que a providência divina interviria. João Pedro, porém, manteve-se firme. Todas as noites, ia até o rio e rezava, esperando um novo sinal, uma nova manifestação daquele ser de luz. E então, numa madrugada especialmente silenciosa, ele viu algo extraordinário. Era uma noite sem lua, e a escuridão era quase total. João Pedro estava de joelhos à beira do rio, recitando suas preces, quando sentiu novamente aquela presença. Levantou os olhos e viu, mais uma vez, a figura de luz diante dele. Mas desta vez, não estava sozinha. Ao redor do anjo, pequenas faíscas de luz começaram a se formar, crescendo e se espalhando sobre o rio seco. Onde antes havia apenas lama, agora um brilho líquido começava a surgir. A água, pura e cristalina, começou a brotar das profundezas da terra, enchendo o leito do rio. Em poucos minutos, o rio que estava quase morto voltou a fluir com uma força incrível, como se nunca tivesse secado. João Pedro chorava de alegria e espanto. Ele havia testemunhado o impossível. O rio estava de volta, trazendo com ele a vida que a vila tanto necessitava. O anjo de luz olhou para ele uma última vez, e então desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Na manhã seguinte, a vila inteira acordou com a notícia do retorno do rio. Muitos correram até suas margens, incrédulos. Ninguém conseguia entender como aquilo era possível. O que havia acontecido? Teria sido um fenômeno natural, uma intervenção divina ou simplesmente um acaso da natureza? João Pedro, porém, sabia a verdade. Ele sabia que havia testemunhado um milagre, um sinal claro de que a fé tinha o poder de transformar até as situações mais desesperadoras. Aos poucos, ele começou a contar sua história, mas assim como o padre Joaquim, muitos na vila eram céticos. Não acreditavam que Deus pudesse intervir de forma tão direta no mundo. Mas, com o passar do tempo, os efeitos daquele milagre começaram a ser sentidos por todos. As plantações voltaram a crescer, as colheitas foram abundantes, e a vila prosperou como nunca antes. As pessoas começaram a voltar para suas casas, e a igreja voltou a se encher de fiéis, agradecendo pela graça recebida. João Pedro tornou-se uma figura respeitada na vila, não por seu milagre, mas por sua fé inabalável. Ele nunca buscou glória pessoal ou reconhecimento. Para ele, o verdadeiro milagre não era apenas o retorno do rio, mas o fato de que as pessoas haviam reencontrado sua fé e esperança em tempos de desespero. Sua história se espalhou para além das fronteiras da vila, e muitas pessoas vinham de longe para ouvir o testemunho daquele homem simples, mas de profunda crença. João Pedro falava pouco, mas suas palavras eram sempre cheias de humildade. Eu não fiz nada de especial, ele dizia. Eu apenas acreditei. E o que Deus faz por um, Ele faz por todos. Com o passar dos anos, o milagre do rio tornou-se uma lenda local, mas para aqueles que viveram na época, era mais do que uma história. Era um lembrete constante de que a fé pode mover montanhas e que mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma luz que pode nos guiar de volta ao caminho. João Pedro viveu o resto de sua vida em paz, sempre fiel a Deus. Ele jamais esqueceu aquela noite à beira do rio, quando o céu se abriu e a água voltou a fluir. Para ele, aquele momento não era apenas um milagre, mas uma confirmação de que Deus sempre está presente, mesmo quando não o vemos diretamente. E assim, a vila de Santo Antônio das Águas continuou a prosperar, com o testemunho de João Pedro sendo passado de geração em geração, inspirando todos a nunca perderem a fé, independentemente das adversidades que enfrentem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para ser avisado sempre que postarmos novos vídeos. Ajude-nos a aumentar nossa corrente de fé, compartilhando esse vídeo com sua família e amigos. Que
Que Deus te abençoe.